Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Bem, aquele nosso bate-papo matinal sobre política, economia e todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 9 de agosto, são 10h30 da manhã. Como não poderia deixar de ser, vou começar aqui o nosso bate-papo falando de Previdência. Como esperado, numa hipótese otimista, ontem a Previdência seguiu definitivamente para o Senado, aquela formalidade do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ler em plenário o recebimento da PEC aconteceu, então o texto oficialmente está tramitando no Senado. Isso é só positivo porque a gente já começa de fato a semana que vem com o texto na nova casa. E quais são os próximos passos? Lembrar que na Câmara a Previdência ela tinha duas comissões, né, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Especial. E aí, passada a tramitação nessas duas constituições, a PEC ia definitivamente para a votação em 2 turnos na Câmara. No Senado é um pouco mais simples, porque só tem uma comissão, que é a CCJ. Então, a gente pode dizer que formalmente a CCJ começou, que é o primeiro passo de tramitação na casa. Quem vai ser o relator da Previdência no Senado é o senador Tasso Gereissati. Ele prometeu entregar um parecer dele em 3 semanas. Então, em 3 semanas ele entrega esse parecer, o que daria aí alguma coisa como final do mês de setembro, para a gente esperar uma votação na CCJ, né? Porque ele entrega esse parecer, esse relatório, tem toda a burocracia, a formalidade da leitura e tal. Então, assim, uma estimativa boa seria de votação na CCJ em final de setembro. Ocorrendo a aprovação, a matéria está liberada para votação em 2 turnos no Senado, onde também é requerida a maioria simples, assim como na Câmara. Ainda sobre aquela história da PEC paralela, que colocaria somente a inclusão de estados e municípios na reforma, sem mexer no texto já aprovado, os estados e municípios sob o mesmo guarda-chuva da Previdência. Ontem os deputados teriam dito ao senador Tasso que só endossam essa matéria caso tenha a aprovação dos legislativos locais, ou seja, ainda aquela história do ok, assim, aqui em Brasília os deputados estão começando a se convencer da necessidade de inclusão dos estados e municípios na reforma, só que eles querem a aprovação ali dos prefeitos e dos governadores nesse sentido, né? Sempre é importante dizer que quanto mais estados e municípios forem incluídos, e aí a gente acha difícil só alguns serem, então se todos forem, melhor ainda, porque é claro que a Previdência não é um problema somente nível federal, não é só a Previdência da União que é deficitária, dos estados e municípios também. Então, se a gente só ataca um problema que ataque o problema da Previdência na União, mais cedo ou mais tarde vai ter que ter alguma solução que envolva estados e municípios, e essa solução pode ser com que a União tenha que dar recurso para esse problema. Então, é claro que o melhor é aproveitar o momento e também mexer e mudar esse déficit previdenciário também nos estados e municípios. No exterior, seguindo aquele movimento global de queda de juros, o Peru cortou juros em 25 bips para 2,5%. E aí a causa foi exatamente a mesma que a gente tem visto no movimento global de queda de juros, né? Turbulências globais, relaxamento monetário em países desenvolvidos e incerteza políticas internas. Então, o Peru aí se juntou a série de países desse movimento de easing global, né, que a gente chama de relaxamento monetário. O Japão, ele aumentou a compra de títulos, agora também no dia de ontem, na nossa madrugada, em 20 bi de ienes. O que isso quer dizer? Que as taxas no Japão já são negativas. Então, quando a taxa de juros já é negativa, o que os países fazem várias vezes é aumentar a oferta monetária via aumento de compra de títulos, e foi exatamente isso que o Japão fez.
E por fim, nos Estados Unidos, eles adiaram a decisão sobre a licença para que 50 empresas americanas retomem os negócios com a Huawei. Então, lembrar ainda naquele clima de recrudescimento de trade war, algumas empresas americanas negociam com a Huawei, que é aquela empresa de telefonia chinesa que está aí despontando, inclusive hoje ela já é a segunda colocada mundial em termos de vendas de aparelhos celulares, penetração total no mundo, né? Só perde para a Samsung e está na frente da Apple. E ela faz negócio com algumas empresas americanas. A princípio, junto com a pior na trade war, os Estados Unidos tinham colocado a Huawei numa blacklist que impediria negócios de empresas americanas com a Huawei. Essa blacklist teve uma suspensão até aí 19 de agosto, se eu não me engano, que vai vencer, e os Estados Unidos ainda adiaram essa decisão, então mantém ali um suspense sobre se vai conceder ou não uma permissão aí definitiva para os negócios. Na próxima semana, os mercados esperam que a lista dos produtos que vão ser tarifados agora, os novos produtos que serão tarifados no montante de 10% sobre 300 bi de dólar sejam conhecidos. E aí nesse clima ruim, né, de pior ali na margem na trade war, a gente vê uma tensão externa pressionando a bolsa, enfraquecendo as moedas pares do real, aquelas outras moedas emergentes também, né? Lembrar que sempre que tem um movimento de aversão a risco, tem junto um movimento que a gente chama no mercado de fuga para a qualidade, né? O flight to quality, ou seja, se o cenário está incerto, eu não sei muito bem o que tem à frente, eu me resguardo e exatamente eu vou para um ativo mais seguro, que é o que? O dólar americano, o ouro. Então as outras moedas, principalmente as emergentes, nesse cenário elas perdem bastante valor. Então as bolsas europeias também, porque os ativos arriscados em geral, eles ficam de lado nesse cenário, né? Os investidores eles saem de ativos arriscados para ativos assim mais fortes, como o dólar e o ouro, mais fixos, né? Menos voláteis. E as bolsas europeias em geral recuaram, as bolsas asiáticas fecharam mistas, só mesmo o Japão um pouco melhor por causa desse movimento de afrouxamento monetário com o aumento de compra de título. E aqui a gente vê o nosso mercado impactado. É um dia de agenda bastante fraca. Agora de manhã só saiu um dado de serviços aqui no mercado brasileiro, que veio novamente mais fraco do que o esperado. Então, do mesmo jeito que ali na ponta curta da curva, esse dado de atividade pior do que o esperado, ele fortalece o movimento de queda de juros na próxima reunião do Copom. Essa incerteza externa traz alguma dúvida para o resto da curva. E a curva de juros hoje está meio de lado, alguns vértices, alguns vencimentos até apresentando alta. Então, a gente espera que o mercado vai ficar meio de lado até o fechamento, né? Porque a agenda está fraca aqui no mercado internacional e aí nesse aumento de tensão externa, acho que os mercados ficam mais em compasso de espera mesmo para a próxima semana. Então é isso, por hoje a agenda tá bem fraquinha mesmo e essa repercussão maior sobre as incertezas de trade war, que infelizmente a gente espera que vão acompanhar aí os nossos mercados, pelo menos por um período maior do que o inicialmente pensado, no início do ano pelo menos. Eu fico por aqui, bom fim de semana para vocês, espero vocês na segunda-feira, tchau, tchau!